Não dizia nada sobre beijos escondidos em corredores, nem sobre mãos que tremem quando se tocam por acidente. Mas ele me contratou. E, sem perceber, me amarrou numa cláusula que não estava escrita. A mais perigosa de todas, dissentir. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois você não vai acreditar o que acontece com eles no final. O som do salto ecoa firme no corredor silencioso de mármore, entre paredes de vidro e concreto frio. Laura entra no prédio da Moura Engenharia pela primeira vez, com um blazer bem cortado, o cabelo preso num coque elegante e uma pasta de couro envelhecida nas mãos. Seu olhar é atento, mas carrega o peso de quem já perdeu mais do que gostaria. Ninguém ali sabe, mas aquela mulher de 42 anos está recomeçando do zero. Por trás da postura impecável, pulsa o medo de não ser mais suficiente. No alto do prédio, debruçado sobre a cidade como um predador, observando o terreno, Dante Moura fecha o notebook com força. Veste uma camisa preta sob medida, mangas dobradas até o cotovelo, e encara o reflexo nos vidros com impaciência. O olhar é sério, os ombros tensos, a alma trancada. Desde que assumiu a empresa do pai falecido, controla a cada centímetro daquele império com mãos firmes e coração blindado. Seus dias são uma rotina de eficiência menos até agora. Do lado de fora, a cidade pulsa. Carros engarafados, bucinas impacientes, e o calor de uma tarde que anuncia chuva no fim do dia. A vida comum segue seu fluxo, alheia ao pequeno terremoto que está prestes a acontecer dentro daquela sala de reuniões. Enquanto Laura espera no saguão, ajeita os papéis na pasta pela 10ª vez. Por fora, uma profissional preparada. Por dentro, um redemoinho. Será que ainda sabe jogar esse jogo? Na sala de reunião, o relógio marca 14 horas em ponto. Dante entra primeiro. Laura vem logo atrás. O aperto de mão entre eles é breve, mais firme, e por algum motivo, mais demorado do que o necessário. Ele ergue uma sobrancelha quando vê a mulher à sua frente. Ela não sorri, não baixa os olhos, não se intimida. E é ali, no silêncio que se instala, que alguma coisa muda. Na mesa de vidro, o contrato de prestação de serviço. Ele a analisa. Ela explica os termos. Ele tenta impor sua voz. Ela rebate, com precisão. A tensão não está no que dizem, mas em como se encaram. Há uma eletricidade sutil, quase imperceptível, como se cada frase fosse uma jogada de xadrez. Ao final, ele assina e diz: "Espero que saiba com quem está lidando." Ela responde, olhando nos olhos dele: "Digo o mesmo." A porta se fecha. E por um segundo, ambos ficam parados em lados opostos da sala. O vidro reflete suas imagens, distorcidas. Duas figuras opostas, porém parecidas demais. Lá fora, uma nuvem escura cobre o céu. A primeira gota de chuva cai no vidro. E sem que percebam, naquele momento, algo já começou a mudar menos, mesmo que nenhum dos dois esteja pronto para admitir. Alguns dias depois da primeira reunião, Laura caminha pelo corredor interno da construtora, segurando uma nova minuta de contrato. A assistente administrativa, mais jovem e cheia de opiniões, comenta em tom de brincadeira: "Cuidado com o chefe. Ninguém que se aproxima dele sai ileso." Laura solta uma risada discreta, mas não responde. "Por dentro algo." Naquela frase a faz franzir o senho. Ilusão, envolvimento, perda de si mesma. Menos ela, conhece esse roteiro bem demais. Na sala ao lado, Dante termina uma ligação áspera com um investidor. Sua voz firme não treme, mas ao desligar, os dedos tamborilam nervosos na mesa. Elde se era contrariado. E mais ainda, quando sente que está perdendo o controle. Quando a porta se abre e Laura entra sem anunciar, ele a encara com irritação, mas por dentro, algo nele se move. Ela é o tipo de mulher que não pede licença. E isso o intriga. Enquanto discutem cláusulas de um processo judicial envolvendo um cliente da empresa, Laura o interrompe com calma. "Com todo respeito, você não pode vencer sempre. Às vezes, é melhor ceder do que arriscar tudo." Dante inclina o rosto, como quem ouve algo ofensivo, mas não rebate. Fica em silêncio.
como se aquelas palavras ecoassem fundo demais, e pela primeira vez, ele se pergunta: até onde o controle protege? E quando ele começa a aprisionar? No elevador, sozinha, Laura pensa na própria frase: nem sempre dá para vencer. Ela nunca foi boa em perder menos nem no trabalho, nem no amor. Mas talvez, agora, precise reaprender que ceder também pode ser uma forma de coragem. Desde o divórcio, jurou a si mesma que nunca mais deixaria alguém ultrapassar suas defesas. Mas e se o verdadeiro risco for não permitir que ninguém mais se aproxime? Dante, por outro lado, retorna ao seu escritório e abre um antigo e-mail não lido, marcado como importante, é da mãe. Há meses, talvez anos, ele o fecha sem ler, mas o gesto de Laura ainda martela sua mente. Ela o enxerga. E isso o assusta. Está acostumado a ser desejado ou temido, nunca a ser questionado, nunca a ser desafiado. A frase pera, entre eles, mesmo sem ser repetida, nem sempre dá para vencer. E nesse breve instante, mesmo sem saberem, a história deles deixa de ser apenas sobre trabalho. Começa a se tornar uma dança entre o que cada um tem medo de perder e o que talvez estejam prestes a encontrar. Laura chega em casa depois de mais um dia na construtora, tira os sapatos no corredor e deixa a bolsa no sofá. O apartamento é silencioso, acolhedor, mas carrega a ausência das vozes que antes preenchiam cada canto. Os filhos agora estão crescidos, um estudando fora, o outro requém, empregado em outra cidade. No espelho do corredor, ela encara o próprio reflexo. Cabelos levemente grisalhos nas têmporas, olheiras suaves. Mas os olhos, esses ainda têm fogo. É ela mesma, mas em versão reconstruída. Enquanto toma um chá, abre o notebook para revisar documentos. No meio dos PDFs, uma notificação de e-mail salta. Reunião estratégica adiantada para amanhã às 8 horas. Assinado Dante Moura. Ela revira os olhos e sorri de leve. Claro que ele não pergunta menos, só a Rodena. Mas no fundo, há algo curioso na rigidez dele. Um enigma disfarçado de arrogância. E ela, contra toda lógica, está começando a gostar de decifrar enigmas. Do outro lado da cidade, Dante está na academia do prédio onde mora. Treina sozinho, sem fones de ouvido, em silêncio absoluto. Cada movimento é exato, controlado, como se ali também estivesse tentando dominar algo que vive escapando. Após o treino, senta-se no chão, suado, respiração firme, e olha o celular. Vê a foto do pai na galeria. Um homem de expressão dura, terno impecável e mãos rígidas, nos ombros de um jovem Dante. Fecha a tela rapidamente. Sentimentos são distrações, e ele não tem espaço para isso. Na manhã seguinte, na sala de reuniões, outros personagens ganham corpo. Vinícius, o diretor financeiro, cínico e vaidoso, com olhares duvidosos. Para Laura, Thaís, assistente de Dante, leal demais a ele, protetora, com quem Laura troca farpas veladas. E Marcos, sócio antigo da construtora e amigo do pai de Dante, sempre de olho nas decisões do novo CEO. O ambiente é denso, e Laura percebe. Mais do que fazer contratos, ela precisa aprender a navegar num campo minado. Depois da reunião, Laura passa na copa da empresa e escuta sussurros. A nova advogada parece ser do tipo que quer bater de frente. Ela não reage, está acostumada a isso, já foi subestimada antes. E foi assim que venceu. Mas dessa vez, não se trata só de provar algo para os outros. É sobre provar para si mesma que não perdeu o brilho, que ainda pode ser protagonista da própria história no fim do dia. Ao fechar o notebook, Laura observa pela janela o sol se pondo atrás dos prédios. A cidade inteira parece respirar com mais calma naquele instante. Ela ainda não sabe, mas tudo o que viveu até aqui, o casamento falido, os anos em silêncio, os dias invisíveis, estavam preparando-a para esse recomeço. E nesse novo palco ela não pretende ser coadjuvante. Era para ser só mais uma sexta-feira comum. Laura tinha acabado de revisar um contrato pesado quando recebeu um convite inesperado. Amor Engenharia participaria de um evento beneficente, promovido por um grande cliente. E Dante
Queria que ela fosse como representante jurídica da empresa profissionalmente, será importante sua presença, dizia a mensagem seca. Mas havia algo por trás daquela formalidade, e Laura sentiu. Esse convite carregava outra intenção às 20 Hours, no salão luxuoso do hotel Lavar Serge, como se pertencesse àquele mundo, desde sempre. Um vestido longo, verde escuro, com costas abertas. Pouco adorno, mas uma elegância que silencia qualquer olhar malicioso. Dante, já presente no local, observa de longe. Por um segundo, esquece o discurso que preparava. Ela não é como as outras, e isso o incomoda mais do que deveria. Durante o evento, os dois se esbarram mais de uma vez. Conversam com clientes, trocam olhares entre brindes e elogios. Em meio momento, isolados na varanda do salão, ele se aproxima e elogia sua postura com palavras calculadas. Ela rebate, com humor. Achei que você não sabia elogiar, sem parecer. Uma ameaça. Ele sorri. Mas há algo no olhar que vacila. Uma rachadura na armadura. O silêncio entre os dois fica denso, quase íntimo. Na volta, dentro do carro oferecido pela empresa, estão sozinhos. O motorista discreto à frente. A tensão pulsando no banco de trás. Dante encosta a mão na perna dela. Devagar. Como se testasse limites. Ela segura sua mão e a afasta com firmeza menos, mas não com frieza. Seus olhos dizem tudo. Ainda não. O carro segue. O clima muda, mas o desejo já não pode mais ser desfeito. Na segunda-feira, o ambiente no escritório. As mensagens trocadas são mais curtas, os olhares mais longos. Ambos sabem que cruzaram uma linha, mesmo que discretamente. Para os outros, nada aconteceu. Para eles, tudo mudou. Laura sente a ansiedade do que virá. Dante, por sua vez, tenta agir como se nada tivesse acontecido menos. Mas o controle já começou a escorregar entre os dedos. Aperte Dolly. Nenhum contrato seria apenas papel. Nenhuma reunião apenas técnica. O catalisador já estava em curso. E o que antes era apenas tensão mal resolvida, agora se tornava um jogo, onde o desejo, o orgulho e os limites morais entrariam. Nenhum dos dois percebe ainda, mas a queda já começou. Depois do evento, Laura passou o fim de semana mergulhada em pensamentos. Cada detalhe da noite, o toque, o olhar, o silêncio, parecia ecoar sem parar dentro dela. Andrew, pela casa descalça, tentou ler, respondeu mensagens dos filhos, mas nada afastava a imagem de Dante se aproximando. Era só atração? Era só vaidade? Ou estava prestes a repetir um erro, que lhe custou anos de vida? Ela não sabia. E o medo de se perder de novo começava a soprar no ouvido. Na segunda, Dante a chama para revisar um novo contrato. A reunião acontece na sala deles sem a presença de ninguém. O clima é tenso, mas diferente. Ele está mais contido, mas a proximidade física entre os dois é inegável. Em determinado momento, ela se levanta para buscar um documento na estante ao lado. E ele também se levanta menos perto demais. Os corpos quase se tocam. O silêncio é insuportável. Ela respira fundo e diz, sem encará-lo, não misture as coisas. Eu estou aqui para trabalhar. Dante volta à cadeira e sorri de canto, como se estivesse sendo desafiado. Não sou eu quem está misturando. A frase corta como navalha lavra em gol seco. Ele estava jogando, e ela também. Mas esse jogo tinha regras que podiam custar caro. Dali para frente, ela decide que manterá tudo estritamente profissional. Mas decisões assim, tomadas com a mente, nem sempre resistem ao que o corpo insiste em trair. Thaís, a assistente, percebe algo. Com olhos atentos, começa a observar demais. Comentários sutis, perguntas inocentes, como quem fareja uma tensão prestes a explodir. Laura sente o incômodo crescer, como se estivesse sendo vigiada. Sabe que, naquele ambiente, bastaria um rumor para colocar sua reputação em risco. Por mais que se esforce, sabe que está no limite. E quando se vive no limite, qualquer passo em falso pode ser fatal. Dante, por sua vez, começa a questionar seus próprios impulsos. Nunca precisou de ninguém, nunca permitiu que alguém o tirasse do centro do controle. Mas Laura
faz isso com uma simples resposta. Uma frase bem colocada, um olhar calmo, que o desconcerta. Ele começa a se perguntar se o problema é ela, ou se é o vazio que carrega há tanto tempo e que agora ela começa a preencher, sem pedir permissão. Entre cláusulas e reuniões, o tempo segue, mas por trás da rotina, pulsa o conflito interno. Laura quer proteger sua carreira, Dante quer proteger sua muralha. E ainda assim, um deseja o outro mais do que deveria. Eles sabem dos riscos, sabem das consequências, mas o que fazer quando o coração começa a debater com a razão? E aos poucos, está ganhando? Naquela quinta-feira, a empresa organizou uma visita técnica a uma obra de alto padrão, e Dante insistiu que Laura os acompanhasse. Para avaliar a legalidade dos contratos de empreiteiras, justificou. A verdade, no entanto, estava por trás dos olhos dele. Queria tê-la por perto, fora do ambiente controlado do escritório. Laura hesitou, mas aceitou. Precisava mostrar que nada a desestabilizava, e talvez parte dela também quisesse esse território neutro, longe dos olhares da empresa. O trajeto de carro foi silencioso, mas cheio de significado. No canteiro de obras, Dante mostrou detalhes, números, soluções. Era evidente que amava o que fazia. Laura, entre capacetes e relatórios, observava com atenção. Em um momento de distração, tropeçou levemente num desnível, e Dante a segurou pelo braço, firme. O toque foi breve, mas ficou. Ela riu de si mesma. Ele disse, quase sussurrando: "Você não tem ideia do quanto me desarma." E ali, no meio do concreto e da poeira, o primeiro muro entre eles caiu. Ao final da tarde, a equipe foi embora aos poucos, e os dois permaneceram na obra, discutindo detalhes de um impasse jurídico. Mas a conversa desviou. Ele perguntou sobre seu divórcio. Ela desviou. Ela perguntou sobre a mãe dele, Elsa e Fett. A tensão não era mais apenas desejo. Era a aproximação de duas histórias marcadas por perdas e defesas. Quando ele a olhou nos olhos e perguntou se ela queria mesmo manter tudo estritamente profissional, ela não respondeu, mas também não recuou. A primeira entrega veio ali, no improviso. Um beijo cheio de contenção quebrada, entre paredes, de alvenaria, ainda cruas. Não foi romântico. Foi necessário, uma válvula de escape, e ao mesmo tempo, o início de um risco que não teria volta. Quando se afastaram, ela olhou para baixo, respirando fundo. Ele sorriu, quase com culpa, e disse: "Estamos ferrados, né?" Ela respondeu: "Depende do que você fizer agora." De volta à empresa, fingiram normalidade, mas sabiam que dali em diante não havia mais volta. A relação deles não era mais só provocação, era enredo, segredo, uma história que caminhava por trilhos estreitos, sob o risco de descarrilar a qualquer momento. E foi justamente isso que tornou tudo ainda mais intenso. O perigo, a dualidade, a delícia do que é proibido e o peso do que pode ser descoberto. Laura cruzou a porta do escritório no dia seguinte, com o mesmo salto firme de sempre. Mas agora, cada passo trazia uma tensão a mais. Ela havia entrado na obra com o contrato na mão e saiu de lá com um segredo no coração. E sem perceber, ao aceitar aquele beijo, ao não fugir dele, escolheu mergulhar. Não sabia o quanto isso custaria, mas decidiu pagar para ver. Apesar da tensão entre Laura e Dante aumentar, é no inesperado que a subtrama começa a ganhar forma. Após uma reunião desgastante com um cliente difícil, Laura vai até a copa da empresa para respirar, e encontra Thaís ali, casualmente preparando um café. As duas trocam poucas palavras, e o clima é visivelmente desconfortável. Thay, com sua postura sempre impecável, comenta: "Sabe, é bom manter os limites muito claros por aqui." As pessoas reparam. Laura sorri educadamente, mas sente o recado como um punhal escondido entre palavras. Nos dias seguintes, Thaís começa a se envolver mais nas reuniões que antes ignorava. Faz anotações em excesso, interrompe com observações que não são da sua alçada. E sempre parece estar por perto, quando Laura e Dante estão a sós. Em um almoço com os diretores,
Dante elogia publicamente um parecer jurídico de Laura, e Thaís solta um comentário enviesado. Que bom ver talentos sendo valorizados. Mesmo os mais recentes, a tensão cresce, e Laura começa a entender que Thaís não é só uma funcionária fiel. Ela guarda mágoas, ciúmes, ou talvez segredos. Certa tarde, Vinícius, o diretor financeiro, chama Laura para conversar. A abordagem é cordial, quase amigável. Ele comenta sobre os antigos favoritismos de Dante, sem dizer exatamente o que quer dizer. Depois pergunta, com um sorriso forçado: e você? Está se adaptando bem? A mensagem está nas entrelinhas. Laura sente que a rede de intrigas está se armando. E agora, além de esconder seus próprios sentimentos, precisará lidar com a política suja daquele ambiente hostil. É nesse cenário que surge um respiro inesperado. Marcos, o sócio veterano, começa a demonstrar admiração genuína pelo trabalho de Laura, com um estilo mais antigo, mas uma visão estratégica aguçada. Ele a convida para almoços discretos e troca ideias sobre questões éticas da empresa. Não há tensão entre eles, há respeito. Laura se sente ouvida. E pela primeira vez, enxerga uma possível aliança. Marcos percebe o que está acontecendo nos bastidores, mas prefere observar, em silêncio. Por enquanto isso, a relação com Dante se torna mais silenciosa e intensa. Os dois passam a conversar por mensagens codificadas, trocam olhares em reuniões lotadas, se esbarram nos corredores com a eletricidade de quem guarda um segredo, mas nenhum dos dois fala sobre o que sentem. A trama B se forma justamente aí, no que é deixado de lado, no que é guardado, nos outros personagens que se tornam espelhos, ameaças ou refúgios. A história não é mais só sobre eles, é sobre quem os cerca e o que cada um está disposto a fazer para manter sua posição. No reflexo do elevador, Laura observa sua imagem menos elegante, discreta, mas cada vez mais envolvida num jogo que ela nunca planejou jogar. O prédio onde trabalha se tornou um campo de tensão velada. Amizades questionáveis, interesses disfarçados de cordialidade. E no centro de tudo, ela, advogada que só queria recomeçar, e agora precisa decidir. Vai recuar ou vai aprender a jogar? Também, o segredo entre Laura e Dante se transforma num pacto silencioso. Durante uma reunião tensa com empreiteiros, os dois discordam publicamente. Ela o confronta com argumentos precisos, ele retruca com sarcasmo. Aos ou os dós. Outros. Parece rivalidade. Mas por trás das palavras afiadas, há um jogo íntimo, em andamento. Eles dançam entre o profissionalismo e o desejo, como dois jogadores experientes que sabem exatamente onde tocar e onde provocar. Eles passam a se encontrar, fora da empresa. Um café rápido, num bairro afastado, uma caminhada. Após um jantar de negócios, um toque de mão sob a mesa, cada momento roubado é como uma pequena vitória contra o mundo. Há algo juvenil na forma como escondem aquilo, mas também a intensidade. A adrenalina de manter tudo escondido só aumenta a conexão. Para Dante, é um desafio constante manter o controle. Para Laura, é o prazer de sentir-se desejada menos, mas nos próprios termos. Em uma dessas escapadas, num hotel discreto à beira da cidade, eles passam a noite juntos pela primeira vez. O momento é intenso, cheio de tensão acumulada, mas depois, deitados lado a lado, o silêncio pesa mais do que os gemidos abafados. Laura pergunta: se encarar. Que é isso para você? Dante hesita. Eu não sei. Ela ri. Amarga. Claro que não. E se levanta, vestindo-se em silêncio. Aquela noite foi vitória e vulnerabilidade ao mesmo tempo. De volta ao trabalho, Laura começa a se destacar ainda mais. Seus pareceres são elogiados. Suas decisões geram resultados rápidos. Marcos a recomenda para assumir um comitê de compliance interno. Dante assina a nomeação com um leve sorriso e diz: você merece. É um jogo de espelhos. Enquanto crescem profissionalmente, mergulham cada vez mais fundo na relação proibida. Mas há algo começando a corroer a leveza do início: o medo de serem descobertos. Thaís observa tudo com olhos de águia. Ela já entendeu mais do que deveria. Um dia, ao ver Laura deixando a sala de Dante,
e ajeitando discretamente a blusa, cruza com ela no corredor e diz: "Alguns segredos têm prazo de validade." Laura não responde, mas o impacto da frase reverbera. A diversão está começando a custar caro. Os jogos que antes pareciam leves agora carregam riscos reais, reputacionais, emocionais e talvez legais. Naquela noite, em casa, Laura abre uma garrafa de vinho e liga para o filho mais velho. Eles riem, falam de coisas simples, mas quando desliga, um vazio estranho toma conta. Ela não sabe mais se está apaixonada, viciada na adrenalina, ou apenas tentando se provar viva. Olha para a taça pela metade e murmura: "Isso não vai terminar bem." Mas mesmo assim, continua bebendo e jogando. Era uma sexta-feira, nublada, quando tudo virou. Laura recebeu um e-mail anônimo, sem assinatura, com um print de uma câmera de segurança interna. Ela e Dante saindo juntos de um prédio comercial, às 10 da noite. Nada explícito ou mais comprometedores, o bastante para levantar suspeitas. O assunto era claro. Você sabe o que está em jogo. O sangue dela gelou. Não era só sobre reputação agora. Era chantagem, e alguém lá dentro queria destruir os dois. Laura correu para a sala de Dante, mostrou o e-mail, e ele não hesitou. Ordenou que a TI investigasse discretamente, enquanto fechava a cara com uma frieza que ela já conhecia. Mas ela viu nos olhos dele algo novo. Medo. Pela primeira vez, ele não estava no controle. "A gente precisa parar com isso," ela disse, mas mesmo dizendo, não sabia se conseguiria, porque o problema não era mais esconder, era o que sentiam quando estavam juntos. No final de semana, ela desapareceu. Desligou o celular, foi para uma casa de praia emprestada por uma amiga. Passou horas sentada na varanda, olhando o mar, tentando entender o que tinha feito da própria vida. Lembrou do ex-marido, dizendo que ela não sabia separar as emoções do trabalho. Lembrou dos filhos, que nunca souberam o que a mãe desejava de verdade. E agora, ali, com o vento batendo no rosto, se perguntou: será que ainda dava tempo de voltar atrás, Dante? Enquanto isso, travava uma guerra interna. Tentava manter a empresa funcionando, fingir indiferença. Mas estava em fúria. Mandou reforçar a segurança, investigar vazamentos. Thaís agia normalmente, mas ele sentia que ela sabia menos e talvez estivesse envolvida. Quando tentou ligar para Laura e caiu na caixa postal, a raiva virou angústia. Sentiu-se abandonado. De novo, como quando a mãe foi embora, como quando o pai morreu. E dessa vez, sem aviso, sem defesa, na segunda-feira, ela voltou. Mais fria, disse que queria limitar os encontros ao mínimo necessário. Que era melhor assim. Para os dois. Dante assentiu, mas o olhar era de um homem em colapso por dentro. Vinícius, Marcos, Thaís, todos pareciam notar algo no ar. Mas ninguém falava. Era como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. E todos soubessem, menos os que estavam no olho do furacão. Foi nesse momento que a história virou. O segredo, o desejo, a tensão. Tudo que antes era jogo, agora era risco real. A empresa, a carreira, a confiança, qualquer passo em falso poderia derrubar tudo. E ainda assim, no fim daquele dia, ao cruzarem no estacionamento, os olhos se encontraram. E sem uma palavra, ambos sabiam. A distância era só um disfarce. O caos já estava dentro deles. Os dias seguintes foram um campo minado. Laura se manteve profissional, pontual e irretocável, mas bastava um olhar atravessado no corredor. Um relatório revisto com severidade. E ela sabia. Algo estava acontecendo por trás das cortinas. Começaram a chegar notificações judiciais contra a construtora, todas com falhas antigas nos contratos, falhas que jamais teriam passado despercebidas por ela. Era como se alguém quisesse enfraquecê-la, ou colocá-la como bode expiatório. Na sala de reunião, Thaís distribuía documentos com mais firmeza do que o necessário. Sorissosutis, palavras cuidadosamente escolhidas, menos como quem dança ao redor de um cadáver prestes a ser descoberto. Marcos a observava em silêncio, mais atento do que nunca. Vinícius, por outro lado, parecia encantado com a chance de desestabilizar a ordem da casa. E Dante, cada vez mais pressionado,
começava a errar, delegava mal, se irritava com pouco. A máscara de CEO, impenetrável, começava a trincar. Laura confrontou Dante em particular. Se você acha que estão tentando me atingir por sua causa, precisa falar agora. Ele, com o maxilar travado, respondeu: Eu sei que estão. E não vão parar até te derrubar. Ela o encarou, firme. Então me deixa sair. Ele negou na hora, quase em desespero. Você é a única coisa que ainda faz isso tudo fazer sentido. Mas o olhar dela dizia mais. Amor. Nesse momento, não era suficiente, precisava de proteção. Enquanto isso, a investigação interna da empresa encontrou rastros de acessos não autorizados, documentos alterados, e-mails enviados de contas fakes. O nome de Thaís apareceu como responsável por liberar senhas administrativas, mas não havia provas diretas. E ninguém queria acusar a protegida do antigo fundador sem se queimar. A ameaça, agora, tinha nome, mas não tinha punição. E pior, continuava agindo nas sombras. Laura começou a ser afastada de reuniões importantes. Os pareceres dela começaram a ser revistos, sem explicação. Um rumor surgiu de que ela teria usado a relação com Dante para subir na empresa. Quando viu seu nome citado de forma anônima em um fórum interno de denúncias, a respiração falhou. Era guerra declarada. E ela estava sozinha. Até aquele momento, se sentia uma jogadora, agora era alvo. Naquele fim de tarde, ao ver seu crachá sendo recusado ao tentar acessar a sala de diretoria, Laura entendeu. O cerco havia fechado. Thaís, parada ao fundo do corredor, observava tudo. Não sorriu, não debochou menos, apenas cruzou os braços. E nesse gesto, Laura soube. Os inimigos não estavam apenas próximos, estavam dentro da mesma casa. E sabiam exatamente onde doía. A notícia chegou numa sexta-feira cinzenta. O comitê de governança da construtora solicitou o afastamento temporário de Laura, até que as denúncias internas fossem apuradas. Ela recebeu o comunicado em casa, impresso, sem uma ligação, sem uma conversa, menos como se anos de experiência e integridade coubessem numa folha fria. Sentou-se no sofá com o papel nas mãos, imóvel. Por dentro, algo ruiu. Pela primeira vez desde o divórcio, ela chorou sem controle, sozinha, sem fingimentos. No mesmo dia, Dante convocou uma reunião emergencial com os sócios. Tentou defendê-la, mas os argumentos soavam pessoais demais. Vinícius, foi direto o problema aqui não é só ela. É o que você fez. É o que todos sabem, mesmo sem provas. Marcos, antes neutro, abaixou os olhos. E Dante, por fim, entendeu o que estava em jogo, ou sacrificava Laura, ou assistia sua liderança se corroer aos poucos. A empresa, o império, a reputação, tudo estava em xeque. Na noite seguinte, Laura recebeu uma mensagem de Dante: deixa resolver isso, confia em mim. Mas ela não respondeu, apagou a mensagem. Ficou em silêncio. Por dias, não atendeu chamadas. Não respondeu e-mails. Começou a revisar seu currículo pela primeira vez, em anos. Estava pronta para ir embora, não só da empresa, mas daquela história que prometia liberdade e trouxe um novo tipo de prisão. Um coração que ela demorou tanto a remendar e agora sangrava de novo. Dante, consumido, começou a se afastar da própria essência. Deixou de treinar, de dormir, de revisar pessoalmente os contratos. As ações da empresa caíram levemente, mas o suficiente para gerar reuniões tensas. Com investidores, Thaís seguia ao seu lado, prestativa, mas com uma calma que beirava o cinismo. Ele via nos olhos dela o que não queria aceitar. Ela sabia. Ela sempre soube. E agora estava vencendo. O golpe final veio por e-mail. Um dossiê completo com prints, fotos, mensagens, tudo indicando que Laura teria manipulado decisões da diretoria em benefício próprio. Era falso, mas muito bem feito. IP interno. Ele sabia quem era, sabia que tinha que tomar uma decisão, mas ali, no escuro do próprio escritório, sozinho, encarando a cidade lá fora, Dante se sentiu pequeno. Pela primeira vez em anos, não sabia o que fazer. Na mesma noite, Laura foi até a empresa,
debaixo de chuva. Queria recolher seus pertences. Mas Shiger viu sua sala já ocupada por outra pessoa. Thaís passou por ela no corredor. Olhou. Não disse nada. Apenas andou. Como se Laura nunca tivesse existido. E naquele instante, com os cabelos molhados, as mãos vazias e os olhos cansados, Laura entendeu. Ela havia perdido tudo. O apartamento parecia maior naquela noite. Silencioso demais. Laura caminhava em círculos pela sala, como quem não reconhece o próprio lar. Cada móvel ali era um pedaço da vida que tentou reconstruir. Cada detalhe lembrava que ela estava, mais uma vez, sozinha, com uma taça de vinho na mão, olhava para a rua pela janela. As luzes da cidade pareciam zombar dela menos como se dissessem: você tentou de novo. E falhou de novo. Ela abriu uma antiga caixa de recordações. Fotografias dos filhos pequenos, anotações de faculdade, um bilhete de encorajamento escrito pela mãe quando passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Entre os papéis, encontrou uma carta que nunca chegou a enviar ao ex-marido. Palavras que guardou por anos, engolindo humilhações em silêncio. Leu em voz baixa, como um desabafo tardio. Ao final, murmurou para si: chega, eu não vim até aqui para ser destruída de novo. Enquanto isso, Dante estava sentado no chão do escritório, ao lado da janela, camisa desabotoada, os olhos vermelhos. Pela primeira vez pensava no Poi, não como o gigante, que ele tentou superar, mas como um homem falho que escondeu verdades. Pensava também na mãe, na ausência dela, e em como passou a vida, evitando ser abandonado de novo. Mesmo que para isso, se tornasse alguém impossível de amar. A ficha caiu. Ele tinha afastado Laura. E pior, deixado que a ferissem por causa dele. Naquela madrugada, ele pegou o carro e dirigiu sem rumo. Parou em frente ao prédio dela, mas não subiu. Ficou ali, no escuro, olhando as janelas, sem saber qual era a dela. Talvez fosse tarde demais. Talvez ela já o tivesse apagado da vida. Mas havia algo novo nele. Arrependimento. Um sentimento que não podia controlar com reuniões ou dinheiro, e que doía menos mais do que qualquer fracasso empresarial que já conheceu. Laura, por sua vez, acordou no chão da sala, com a luz da manhã, atravessando as cortinas. Olhou ao redor e suspirou fundo. Era aquilo. Ela estava no fundo do poço, mas havia uma força estranha no ar. A dor já não assustava, havia virado familiar. E foi ali, com os pés descalços e os olhos ainda inchados, que ela fez uma escolha. Não fugiria. Não se calaria. E dessa vez, se fosse para cair de novo, cairia de pé. Ambos, em silêncio separados, estavam vivendo sua noite mais escura, mas era nessa escuridão que nascia algo novo. Uma centelha, um desejo de não terminar. Assim, o amor não era mais uma paixão secreta. Menos era uma ferida aberta, mas também era uma chance, e cada um deles, por conta própria, estava prestes a fazer a única coisa que ainda podiam: lutar. Na manhã seguinte, Laura vestiu sua melhor roupa, não por vaidade, mas por respeito a si mesma. Prendeu o cabelo com firmeza, passou um batom discreto, e desceu do táxi com passos firmes rumo ao escritório do advogado. Estava pronta para processar Amor Engenharia por difamação e retaliação institucional. Não era mais sobre vingança, tampouco sobre Dante. Era sobre ela. Sobre sua dignidade. Sobre não permitir que calassem sua história menos de novo. No outro lado da cidade, Dante estava diante do espelho do banheiro executivo. Barba por fazer. Olhos fundos. Mas naquele reflexo, viu algo diferente. Viu um homem em frangalhos. E, pela primeira vez, quis reconstruir. Sentou-se à mesa, abriu a pasta com os documentos do dossiê falso e tomou uma decisão. Exporia tudo. Thaís, Vinícius, os acessos suspeitos. Mesmo que isso custasse sua imagem, Laura tinha perdido tudo. Paul estava na hora dele perder algo também. No mesmo dia, Dante convocou uma assembleia com os sócios. Apresentou as provas que conseguiu com a equipe de segurança. Imagens, rastros de IP, cruzamento de horários. Thaís tentou se defender, mas sua voz soava artificial. Vinícius tentou jogar panos quentes,
Mas Marcos foi direto. O que vocês fizeram com essa mulher foi covarde, e com a empresa, criminoso. O silêncio que se seguiu foi o som de um império desmoronando, ou, quem sabe, se limpando. Horas depois, Laura recebeu uma ligação. Era Dante. Ele não pediu desculpas, não implorou por volta. Disse apenas: a verdade está vindo à tona, e é porque você me ensinou a parar de fugir. Houve um silêncio. Ela respirou fundo. Obrigada por isso. E desligou. Ainda não sabia o que faria com aquele gesto, mas algo se ajeitou dentro dela. Uma parte que andava solta e agora encontrava lugar. Nos bastidores, as consequências se desenrolavam. Thaís foi afastada. Vinícius renunciou. O comitê de ética assumiu uma nova configuração. E Dante, em coletiva interna, admitiu erros de julgamento. A excelência é a pior forma de conivência, ele disse. Laura assistiu de casa, sem expressão, mas por dentro. Sentia o peso saindo aos poucos dos ombros, como se finalmente alguém tivesse dito em voz alta aquilo que ela gritou tantas vezes em silêncio. Na mesma noite, Dante foi até a casa dela, não pediu permissão, apenas ficou no portão, esperando. Quando ela desceu, não houve discursos, só um gesto. Ele estendeu a mão, e ela, hesitante, segurou. Ali, na penumbra da calçada, duas pessoas quebradas decidiram não consertar o passado, mas construir um novo futuro, sem promessas. Só presença. E isso, naquele momento já era tudo. Algumas semanas se passaram. Amor e engenharia atravessavam um processo de reestruturação. Dante manteve-se como CEO, mas sob nova supervisão de um conselho mais rígido. Laura não voltou para a empresa. Optou por abrir sua própria consultoria jurídica, especializada em compliance e ética corporativa. Recebeu apoio de nomes importantes do setor, inclusive Marcos, que indicou clientes discretamente. Pela primeira vez em anos ela sentia que construía algo seu, comme soi vas, com sua liberdade. Numa tarde de sexta, Laura recebeu uma mensagem. Era Dante? Posso passar aí mais tarde? Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Se não for para falar de contrato, ele apareceu pouco depois com 2 tocas e uma garrafa de vinho chileno. Sentaram na varanda, conversaram sobre livros, política, filhos. Nenhum beijo, nenhum toque, apenas um tempo compartilhado. Era estranho e ao mesmo tempo, bonito. O amor não gritava mais. Ele sussurrava. Dante começou a frequentar aquele espaço como quem reaprende a viver fora do próprio castelo. Lavava a louça, trocava ideias sobre o novo logo da empresa dela, falava sobre medos que nunca confessara a ninguém. E Laura, com paciência e ironia afiada, mostrava que amar não era salvar o outro, era andar junto. Mesmo quando o caminho fosse incerto, as cicatrizes de ambos não sumiram, mas passaram a ter outra forma. A de lembranças vivas que não doem mais, apenas ensinam. Em uma reunião de networking, uma empresária comentou: soube que você trabalhou com o Dante Moura, deve ter sido difícil. Laura sorriu, elegante. Foi desafiador, mas essencial. A mulher não entendeu, mas ela sim, entendia cada parte daquela história. Sabia o valor de ter se colocado em primeiro lugar, e de, ainda assim, ter conseguido amar alguém. Sensei, ela não era mais a mulher que entrou naquela sala meses atrás, e jamais seria novamente. Na sede da construtora, um novo código de conduta foi instaurado. Todos os funcionários precisavam passar por um treinamento jurídico obrigatório. A primeira convidada a ministrar a palestra, Laura. Dante anunciou com naturalidade. Quando ela entrou no auditório, os olhares se voltaram com respeito. Inclusive, o dele. Ela falou por 1 hora, não sobre amor, nem sobre escândalos, mas sobre ética, coragem, limites, e saiu aplaudida de pé. Ao final da palestra, Dante a encontrou no estacionamento. Estava com a mesma expressão da primeira vez em que se viram, mas algo era diferente. Ele sorriu e disse: dessa vez, você venceu. Ela respondeu, ajeitando a pasta no braço. Dessa vez, nós dois vencemos, sem precisar perder quem a gente é. E seguiu, com o salto batendo firme no chão, como sempre fez, mas, agora, com leveza.
O sol se punha devagar sobre a cidade, tingindo os prédios com um dourado melancólico. Laura caminhava por uma praça arborizada, vestida com elegância simples, os cabelos soltos dançando ao vento. Parou diante de um banco vazio. Sentou-se com um livro nas mãos e um café ao lado. Ao redor, crianças brincavam, casais passeavam, e o mundo girava com uma leveza que ela custou a conquistar. Pela primeira vez, ela não sentia que precisava correr. Dante apareceu alguns minutos depois, sem avisar. Trazia nas mãos uma sacola com pão de queijo quente e um sorriso tímido. Sentou-se ao lado dela, sem dizer nada. Ela levantou os olhos, arqueou uma sobrancelha e brincou. Tentando me comprar com comida mineira agora? Ele riu. É que com palavras eu ainda estou aprendendo. O silêncio entre eles era confortável e repleto de tudo o que não precisava mais ser dito. O livro no colo de Laura era de Clarice Lispector, aberto em uma página marcada por uma dobra suave. Ela passou os dedos pelas palavras e recitou, em voz baixa: liberdade é pouco, que eu desejo ainda não tem nome. Dante a olhou, em silêncio tocado, e naquele instante compreendeu. Não era sobre final feliz. Era sobre continuidade, escolhas diárias, presenças inteiras. Coragem de continuar mesmo quando nada é garantido. Lá no alto, uma pipa riscou o céu em linha torta, quase caindo, mas se recuperando a tempo. Laura ergueu os olhos, observou o movimento com um sorriso leve. Às vezes, a gente só precisa soltar a linha e deixar voar. Dante a encarou, mas sem soltar demais, senão a gente perde. Ela virou o rosto para ele, os olhos brilhando, e sem segurar demais, senão a gente prende. Era isso, a vida deles. Um equilíbrio novo. Possível? O celular dela vibrou. Uma nova cliente pedindo reunião. Ela desligou o visor sem olhar. Não era urgência. Aquela tarde era deles. Também Estela, um pedaço de tempo sem culpa, sem pressa, sem máscaras. Quando ela recostou no banco e fechou os olhos por um segundo, Dante estendeu o braço discretamente, encostando o dedo mindinho no dela. Um gesto pequeno, quase infantil, mas cheio de significado. A câmera da vida se afastaria ali. Se fosse filme. Mas como não é, tudo continua. Em outros cafés, outras noites, novos contratos e novos desafios, mas com um novo tipo de amor. Um que não sufoca. Um que não exige. Um que simplesmente caminha junto. E ali, naquela praça, entre um pão de queijo e uma página marcada, 2 adultos inteiros escreviam menos. Enfim, menos uma história que não precisava ser escondida. E se fosse você no lugar da Laura, você arriscaria tudo por alguém que nunca aprendeu a amar? Até conhecer você? Ou se protegeria antes mesmo de sentir? Se essa história mexeu com você, imagina as próximas que ainda vêm por aí. Tem muitas outras histórias intensas, provocantes e emocionantes, te esperando. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E agora, clica no vídeo que está aparecendo na tela para mergulhar em mais uma história que vai mexer com seu coração.